42. Retomando a sessão, artigo 42. Artigo 42. O presidente dirigirá, ordenará a despesa e representará a Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica do Município e deste regimento interno. Parágrafo 1º. Compete ao presidente, inciso 1, quanto às atividades do plenário. A linha A, convocar, abrir, presidir, suspender e encerrar as sessões plenárias. A linha B, conceder ou negar a palavra ao vereador. A linha C, advertir o orador e, no caso de insistência, cassar a palavra quando: número 1, se desviar da matéria em discussão. Número 2, falar sobre o assunto vencido. Número 3, faltar com consideração ou respeito à Câmara a qualquer de seus membros ou os poderes constituídos de seus titulares ou a seus titulares. A linha D, abrir e encerrar as fases da sessão plenária e aos tempos concedidos aos oradores. A linha E, definir e organizar as matérias da ordem do dia. A linha F, anunciar a matéria a ser discutida e votada, bem como o resultado das deliberações. A linha G, de determinar a verificação do quórum a qualquer momento da sessão plenária. A linha H, resolver sobre qualquer questão de ordem ou submetê-la ao plenário quando este regimento for omisso quanto ao seu encaminhamento. A linha I, votar quando a matéria é em deliberação. Número 1, exigir quórum qualificado para sua aprovação. Número 2, exigir quórum da maioria absoluta para sua aprovação. Número 3, quando houver empate em votação de matérias que exijam para sua aprovação a maioria de votos de vereadores presentes na sessão plenária. Número 4, a eleição de membros da mesa. A linha J, zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 2, quanto às proposições. A linha A, determinar por requerimento do autor a retirada de proposição que não tenha recebido parecer de comissão ou que tenha recebido parecer contrário. A linha B, autorizar o arquivamento e desarquivamento de proposições. A linha C, declarar a proposição prejudicada em face de rejeição ou aprovação de outra com o mesmo objetivo. A linha D, conceder vista de processo e da proposição observado ou disposto nesse regimento. A linha E, encaminhar e acompanhar, inclusive quanto aos prazos e diligências, a instrução de proposição de acordo com o critério da identidade temática junto às comissões. A linha F, não aceitar emenda ou substitutivo que não tenha pertinência temática com a proposição principal. A linha G, devolver ao autor proposição em desacordo com o exigido neste regimento. A linha H, encaminhar ao prefeito em até 5 dias úteis a redação final do projeto que tenha sido aprovado em plenário com a absorção das emendas e, se for o caso, sob a forma de autógrafo legislativo para a sanção ou voto. Veto. Para sanção ou veto. A linha I, dar ciência ao prefeito no prazo referido à linha AH deste inciso sobre a rejeição de projeto de sua autoria. A linha J, promulgar decreto legislativo e resolução, bem como a lei sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário e não promulgada pelo prefeito. A linha K, dar publicidade no site da Câmara dos seguintes documentos do processo legislativo. Número 1, a proposição com respectiva justificativa. Número 2, as emendas dos pareceres de comissão e, se houver o voto, em separado. Número 3, a pauta das matérias que serão deliberadas na ordem do dia da sessão plenária. Número 4, a redação final da proposição aprovada em plenário.
Número 5, pauta das sessões ordinárias e as respectivas atas. Inciso 3, quanto à administração da Câmara Municipal, a linha A, superintender os serviços internos, praticando os atos administrativos e legais necessários ao seu bom funcionamento. A linha B, administrar e realizar a gestão de pessoas e de cargos da Câmara Municipal, podendo, para tanto, assinar portarias relacionadas ao histórico funcional dos servidores e vereadores. A linha C, executar, de acordo com as diretrizes definidas pela mesa, a política remuneratória dos servidores da Câmara Municipal. A linha D, autorizar nos limites orçamentários as despesas da Câmara e requisitar o numerário ao prefeito nos prazos percentuais definidos para o duodécimo. A linha E, proceder às licitações para compras, obras e serviços, formalizar os respectivos contratos e determinar a fiscalização de sua execução. A linha F, determinar a abertura da sindicância e do processo administrativo disciplinar. A linha G, providenciar a expedição de certidões que forem requeridas à Câmara relativa a despachos, atos ou informações expressamente mencionadas, conforme estabelece a Constituição Federal e nas hipóteses definidas em lei. A linha H, dar transparência proativa e assegurar o pleno acesso ao cidadão, inclusive nos canais eletrônicos de divulgação da Câmara Municipal, de atos, de dados e de ações da presidência, da mesa diretora, de comissões e de vereadores, observando o que dispõe este regimento interno. A linha I, encaminhar ao prefeito e ao Tribunal de Contas do Estado, na forma de seus prazos definidos em leis, os relatórios e as informações necessárias para a prestação de contas e para a consolidação dos dados fiscais, financeiros, contábeis e patrimoniais do município. Parágrafo 2º. Compete ainda ao presidente. Inciso 1. Nomear, mediante designação de líderes, os membros de comissão. Inciso 2. Designar e nomear os membros da comissão representativa. Inciso 3. Presidir e participar das reuniões ordinárias da mesa ou convocá-las extraordinariamente. Inciso 4. Representar externamente a Câmara Municipal em juízo ou fora dele. Inciso 5. Convocar suplente de vereador nos casos previstos desse regimento. Inciso 6. Promover a apuração de responsabilidade de delitos praticados no recinto da Câmara. Inciso 7. Atender às diligências externas solicitadas às secretarias pelas comissões e vereadores. Inciso 8. Encaminhar, monitorar e cobrar o atendimento pelo prefeito de pedido de informação por escrito e de convocação do secretário municipal. Inciso 9. Dar andamento legal aos recursos interpostos contra suas decisões, sujeitando-se ao plenário. Inciso 10. Dar posse em reunião com a mesa diretora ao vereador que não for empossado na sessão de instalação da legislatura e posse ao suplente quando for convocado. Inciso 11. Licenciar-se da presidência quando precisar ausentar-se do município por mais de 15 dias, exceto se a ausência for para atender a interesse da Câmara. Inciso 12. Declarar extintos os mandatos de prefeito e vice-prefeito e vereador nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 13. Substituir o prefeito no impedimento deste e do vice-prefeito ao sucedê-lo, completando o mandato ou até se realizem novas eleições nos casos definidos na legislação pertinente. Inciso 14. Assinar as atas da sessão plenárias, os editais, as portarias e as correspondências da Câmara. Inciso 15. Gerenciar o uso institucional do governo legislativo da participação popular nos termos da resolução da mesa editada para sua regulamentação. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de discutir e propor uma emenda nesse artigo 42,
lá no seu parágrafo 1º, a linha I, criando o item 5, senhor presidente. A linha I, votar quando a matéria em deliberação. O item 5 que eu proponho é que diga o seguinte: item 5, fixação de subsídios. Seria isso, senhor presidente. Em discussão a emenda? Em votação. Artigo 42, aprovado por unanimidade com emenda. Artigo 43. Artigo 43. Autoriza o presidente da Câmara a: inciso 1, delegar as atribuições administrativas e de relações externas a outro membro da mesa diretora. Inciso 2, apresentar proposições devendo, quando da respectiva deliberação na ordem do dia, afastar-se da presidência da sessão plenária para discutir a matéria. Inciso 3, falar sobre os assuntos da mesa diretora e sobre as proposições de interesse institucional da Câmara sem ser aparteado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 44. Artigo 44. Para tomar parte em qualquer discussão nos casos admitidos neste regimento interno, o presidente deixará o cargo, passando a ser substituído legal, e irá falar da tribuna destinada aos oradores. Parágrafo único. Na condição de presidente, é vedado ao vereador: inciso 1, integrar comissões. Inciso 2, manifestar-se em sessão plenária ou em reunião de comissão a favor ou contra a matéria em tramitação, exceto nos casos dos incisos 2 e 3 do artigo 43 deste regimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 45. Artigo 45. O presidente da Câmara disporá da prerrogativa de voto nos seguintes casos. Inciso 1. Deliberação de proposição em que exija para sua aprovação voto favorável da maioria qualificada ou da maioria absoluta de vereadores. Inciso 2. Desempatar quando a matéria exigir o voto favorável da maioria dos vereadores presentes na sessão plenária para ser aprovada. Inciso 3. Eleição da mesa. Inciso 4. Destituição de membro da mesa. Inciso 5. Cassação de um mandato de um vereador ou de prefeito. Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, o presidente da Câmara, querendo após a proclamação do resultado da votação, poderá justificar seu voto pelo tempo de 3 minutos sem a parte dos demais vereadores. Em discussão. Senhor presidente, nesse artigo 45 também propor uma emenda criando lá no inciso 6, fixação de subsídios, senhor presidente. Como já consta a emenda proposta no 42, vamos ter que alterar no 45 também, senhor presidente. Em discussão, votação, emenda, em discussão. Em votação. Artigo 45, aprovado por unanimidade com emenda. Artigo 46. Artigo 46. Cabe ao vice-presidente substituir o presidente em seus impedimentos, ausências ou por delegação na hipótese do inciso 1 do artigo 43 desse regimento interno. Parágrafo 1º. No caso de impedimento ou ausência do presidente, o vice-presidente assumirá integralmente o exercício da presidência, registrando-se em ata da mesa diretora a tramitação do cargo. Parágrafo 2. No caso do inciso 1 do artigo 43 desse regimento interno, a atuação do vice-presidente ficará restrita ao limite formalizado na respectiva delegação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 47. Artigo 47. Cabe aos secretários da mesa diretora, inciso 1, quanto ao primeiro secretário, além de substituir o vice-presidente em suas ausências ou impedimentos. A linha A,
fazer a verificação de presença dos vereadores na abertura da sessão plenária, conferindo o registro de ausência e outras ocorrências sobre o assunto. A linha B, encerrar o registro de presença no final da sessão plenária. A linha C, fazer a verificação de presença de vereadores em outras ocasiões da sessão plenária por solicitação do presidente. A linha D, registrar impugnações à ata da sessão plenária anterior e providenciar a correção se assim for determinado pelo plenário. A linha E, através da pauta, comunicar o expediente da sessão plenária referindo-se às comunicações do prefeito e de outras origens, bem como as proposições e demais papéis que fazem ser do conhecimento do plenário. A linha F, fazer a inscrição dos oradores. A linha G, superintender a redação da ata, resumindo os trabalhos da sessão plenária e assiná-la juntamente com o presidente. A linha H, assinar com o presidente as resoluções da mesa. A linha I, determinar o registro e a publicação. Número 1, de emendas à lei orgânica do município. Número 2, de decretos legislativos, resoluções de leis promulgadas pelo presidente da Câmara. Número 3, de portarias e resoluções da mesa. A linha J, acompanhar a execução dos serviços internos da Câmara Municipal e fazer observar o regulamento. A linha K, realizar outras atribuições relacionadas a mesas por delegação do presidente. Inciso 2, quanto ao segundo secretário. A linha A, substituir o primeiro secretário e seus impedimentos e ausências. A linha B, responder pela ouvidoria parlamentar. A linha C, realizar outras atribuições relacionadas a mesas por delegação do presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 48. Artigo 48. Quando da eleição e posse da mesa diretora, cabe cada bancada... Vou ler de novo. Artigo 48. Quando da eleição e posse da mesa diretora, cada bancada indicará um líder. Parágrafo único. O prefeito poderá indicar um vereador para representá-lo na Câmara, atuando como líder de governo. Em discussão. Vou discutir, senhor presidente, e pedir que façamos uma emenda nesse artigo 48. Dando, senhor presidente, da seguinte forma. Artigo 48. Quando da eleição, após a posse da mesa diretora, cada bancada indicará um líder. Parágrafo 1º. O prefeito poderá indicar um vereador para representá-lo na Câmara, atuando como líder de governo. E um parágrafo 2º. As representações partidárias comunicarão à mesa diretora os nomes de seus líderes até 4 dias depois da posse da nova mesa diretora. Seria esta a proposta, senhor presidente. Coloco em discussão e votação a emenda. Em discussão. Em votação. Artigo 48, aprovado por unanimidade com emenda. Artigo 49. Artigo 49. O líder, exceto durante a discussão da matéria na ordem do dia, poderá usar a palavra na sessão plenária para comunicação urgente e inadiável, requerendo um espaço para comunicação de liderança. Parágrafo 1º. Quando solicitada a comunicação de liderança, a palavra será concedida ao líder pelo tempo de 3 minutos, que poderá delegá-lo a outro vereador integralmente da bancada ou do bloco partidário, conforme o caso. Parágrafo 2º. A comunicação de liderança de que trata este artigo. Inciso 1. Não poderá ser solicitada durante a ordem do dia. Inciso 2. Poderá ser solicitada uma vez durante a sessão plenária. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 50. Artigo 50. Compete ao líder de bancada. Inciso 1. Representar a bancada na reunião da mesa diretora quando houver convocação. Inciso 2. Indicar vereadores de sua bancada para compor as comissões permanentes e temporárias. Inciso 3. Indicar a comissão que o suplente de vereador atuará quando de sua convocação para o exercício do cargo. Inciso 4. Acompanhar, manifestar-se regimentalmente
e providenciar o andamento das proposições de vereador quando estiverem ausentes, impedidos ou tiverem deixado o exercício do cargo, inclusive contra a possibilidade de arquivamento. Inciso 5. Solicitar a palavra durante a sessão plenária nos termos do artigo 49 deste regimento para a comunicação de liderança. Inciso 6. Observadas as disposições desse regimento interno, impugnar decisões do presidente e recorrer ao plenário quando as prerrogativas da bancada ou do bloco partidário não forem atendidas. Parágrafo único. O vice-líder substituirá o líder em suas ausências e afastamentos regimentais. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 51. Artigo 51. Compete ao líder de governo, inciso 1, dispor da comunicação de liderança conforme prevê o artigo 49 deste regimento interno, apenas para a defesa de interesse do governo municipal. Inciso 2, manifestar-se nas comissões para esclarecer matérias de iniciativa de governo municipal quando solicitado ou por iniciativa própria. Inciso 3, fazer a interlocução com o Poder Executivo para esclarecimento, atendimento de diligências e, se for o caso, modificação de matérias que estejam em tramitação na Câmara e que sejam de iniciativa do prefeito. Inciso 4, requer o desarquivamento ou retirada de matérias de iniciativa do prefeito. Inciso 5, participar de reunião da mesa diretora quando houver convocação. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 52. Artigo 52. As comissões são órgãos técnicos constituídos de vereadores para, em caráter permanente ou transitório, assessorar, mediante instrução de matérias em tramitação, investigar ou representar a Câmara. Parágrafo único. As comissões deliberarão pela maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 53. Artigo 53. As comissões qualificam-se conforme sua natureza, objeto e forma de atuação, em permanentes e temporárias. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 54. Artigo 54. A composição dos membros titulares e suplentes das comissões será feita mediante indicação de líder, observado tanto quanto possível o critério da proporcionalidade partidária. Inciso 1. No cálculo para se obter o coeficiente de proporcionalidade partidária, divide-se o número de vereadores da Câmara pelo número de cargo de vagas em comissão. Inciso 2. Para obter o coeficiente de proporcionalidade partidária de cada bancada, divide-se o número de vereadores que a integra pelo coeficiente de proporcionalidade partidária. Inciso 3. Definidos os coeficientes de proporcionalidade partidária de cada bancada, a mesa diretora deverá reunir-se com os líderes para que sejam formalizadas as respectivas indicações. Inciso 4. A primeira bancada a indicar um vereador para uma comissão é a que tem o maior coeficiente de proporcionalidade partidária e assim sucessivamente. Inciso 5. No caso de empate quanto à definição do coeficiente de proporcionalidade partidária, será realizado o sorteio para a definição da ordem de indicação dos integrantes das comissões permanentes, caso não haja acordo. Inciso 6. O líder de bancada deve indicar a comissão pretendida, o vereador titular e o vereador suplente. Parágrafo único. O presidente da Câmara não comporá comissões permanentes ou especiais, salvo nas hipóteses previstas nesse regimento. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 55. Artigo 55. As comissões permanentes têm por objetivo prestar assessoramento à Câmara, instruindo matérias a que lhe forem submetidas, emitindo pareceres ou elaborando projetos relacionados com a sua especialidade. Parágrafo 1º. As comissões permanentes serão formadas para um mandato de 1 ano, observado para a sua composição, que dispõe o artigo 54 desse regimento interno. Parágrafo 2º.
As comissões permanentes serão compostas e instituídas na mesma sessão plenária de eleição e posse da mesa diretora. Parágrafo 3º. Formadas as comissões permanentes, o presidente da Câmara consignará em ata sua composição, bem como promoverá a publicidade no site da Câmara. Parágrafo 4º. Na primeira reunião de cada comissão permanente, haverá a eleição dentre seus membros, por maioria de voto dentre os presentes, do presidente e do vice-presidente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 56. Artigo 56. São comissões permanentes da Câmara Municipal. Inciso 1, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Inciso 2, Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 57. Artigo 57. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que será composta por 4 membros titulares. Inciso 1. Quanto à área de Constituição, a linha A, examinar e emitir parecer sobre a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade de materiais em tramitação. A linha B, examinar se o autor da proposição tem competência para apresentá-la. A linha C, responder questionamento formulando pelo presidente, pela mesa diretora ou por comissão sobre questões que dependem para sua solução de interpretação de normas da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno ou demais leis em vigor. Inciso 2, quanto à área da Justiça, examinar e manifestar sob a forma de parecer sobre as matérias que se relacionem com a linha A, direitos humanos, a linha B, cidadania, a linha C, violência doméstica, a linha D, discriminação de raça ou de idade ou de gênero, a linha E, abuso de poder e desrespeito a direito líquido e certo. Inciso 3, quanto à área de redação, a linha A, propor emendas redacionais nas proposições em tramitação com o objetivo de corrigir as imperfeições gramaticais ou ortográficas para eliminar contradições, erros de técnica legislativa para melhorar a precisão e a clareza ou para dar mais simplicidade ao texto. A linha B, examinar e corrigir a redação final das proposições provadas em plenários de acordo com as normas de técnica legislativa. Parágrafo 1º. Cabe à comissão de que trate este artigo instruir e exarar parecer sobre as matérias que de sua competência. Parágrafo 2º. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reunir-se-á Inciso 1. Ordinariamente, nas primeiras e terças segundas-feiras de cada mês, às 14 horas. Extraordinariamente, mediante convocação do presidente da Câmara. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 58. Artigo 58. Compete à Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, que será composta por 4 membros titulares. Inciso 1. Quanto à área de finanças, manifestar-se sobre a linha A, tributos, bem como incentivos, benefícios e isenções da natureza tributária. A linha B, renúncia da receita. A linha C, impacto financeiro das matérias que geram despesa pública. A linha D, dívida ativa. A linha E, formação e evolução da dívida pública. A linha F, despesa e contribuição previdenciária do regime próprio e previdência. Inciso 2, quanto à área do orçamento. A linha A, examinar a admissibilidade, os aspectos formais e os aspectos materiais. Número 1, dos projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias do Orçamento Anual e dos que prevêem suas alterações. Número 2, de emendas e de sugestões populares propostas aos projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias do Orçamento Anual e dos que prevêem suas alterações. Número 3, verificar a compatibilidade da nova despesa pública com as leis do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias
e do orçamento anual, bem como seu respectivo impacto orçamentário, quando exigido em lei. A linha B, acompanhar a execução do orçamento e verificar a sua regularidade. A linha C, sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas relacionado às contas que o prefeito deve prestar. Número 1, disponibilizar prazo de 30 dias à defesa do responsável pelas contas em julgamento. Número 2, abrir consulta pública pelo prazo de 60 dias sobre as contas do exercício financeiro em julgamento para qualquer contribuinte possa examiná-las e, se for o caso, questionar a legitimidade. Número 3, apreciar o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas em julgamento, posicionando-se a favor ou contra. Número 4, elaborar projeto e decreto legislativo com o posicionamento favorável ou contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Número 5, retificar após a votação, em sessão plenária, se for o caso, o projeto de decreto legislativo de que trata o item 4 desta linha em redação final. A linha D, realizar sobre a gestão fiscal as audiências públicas de verificação e atendimento às metas fiscais e examinar o atendimento dos respectivos limites. Inciso 3, quanto à área de obras. A linha A, manifestar sobre, número 1, plano diretor, zoneamento urbano e loteamentos. Número 2, infraestrutura urbana e rural. Número 3, edificações e obras públicas de construção, reforma, ampliação ou manutenção. Número 4, acessibilidade, mobilidade urbana e trânsito. Número 5, saneamento básico, drenagem e manejo de resíduos sólidos. Número 6, conservação de uso e bens públicos municipais. Número 7, denominação de vias, lagradouros e próprios públicos. Número 8, patrimônio histórico, cultural e paisagístico. A linha B, acompanhar e fiscalizar a execução das obras públicas, verificando a regularidade, economicidade, qualidade e conformidade com os projetos aprovados. A linha C, propor medidas e políticas voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e rural. A linha D, solicitar informações, realizar diligências e vistorias em obras em andamentos ou concluídas. A linha E, zelar pela adequada aplicação dos recursos orçamentários destinados a obras municipais. Inciso 4, quanto à área de serviços públicos. A linha A, examinar e instruir matérias sobre item 1, transporte coletivo, trânsito e mobilidade. Item 2, limpeza pública, coleta e destinação de resíduos. Item 3, iluminação pública. Item 4, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Item 5, serviços de manutenção urbana e conservação de vias públicas. Item 6, concessões, permissões e parcerias para execução de serviços públicos. Item 7, eficiência, qualidade e economicidade dos serviços prestados direta ou indireta pelo município. A linha B, fiscalizar e avaliar a prestação de serviços públicos, verificando seu atendimento ao interesse coletivo. A linha C, propor medidas para aprimorar a gestão e a qualidade dos serviços públicos municipais. A linha D, promover audiências públicas para discutir temas de relevância relacionados aos serviços públicos. A linha E, exercer outras atribuições correlatadas que lhe forem conferidas por este regimento ou por deliberação do plenário. Parágrafo 1º, cabe à comissão de que trata este artigo instruir e exarar parecer sobre as matérias de sua competência. Parágrafo 2º, a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos reunir-se-á. Inciso 1, ordinariamente nas primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, às 15 horas. Inciso 2, extraordinariamente mediante convocação do presidente da Câmara. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 59. Artigo 59. Compete ao presidente da comissão permanente. Inciso 1. Cuidar para que a proposição que tenha identidade temática com a área de atuação de sua comissão seja encaminhada para instrução e emissão de parecer
avocando-a no caso de omissão do presidente da Câmara. Inciso 2, receber a matéria para instrução e designar a relatoria. Inciso 3, providenciar junto à presidência da Câmara o atendimento de diligências decididas pela comissão a fim de instruir a proposição, inclusive a realização de audiência pública, convocação de autoridade governamental ou solicitação de documentação complementar. Inciso 4, zelar pelo cumprimento dos prazos regimentais aplicado à atuação da comissão. Inciso 5, colocar em deliberação na comissão o voto do relator para análise ou voto dos demais membros. Inciso 6, determinar o registro em ata da matéria instruída na comissão com o voto do relator e demais membros e com a conclusão dos pareceres. Inciso 7, conceder vista aos demais vereadores da comissão do processo e da proposição, observando o disposto nesse regimento. Inciso 8, solicitar ao presidente da Câmara a convocação de suplente de vereador ou de comissão quando da ausência ou impedimento de um dos membros titulares. Inciso 9, convocar a comissão para reunir-se extraordinariamente no caso de urgência. Inciso 10, organizar com o relator o cronograma de ações para instrução da matéria sujeita ao rito especial ou que tenha grande repercussão junto à comunidade. Inciso 11, representar a comissão em plenário e nas reuniões à mesa diretora quando houver convocação. Parágrafo 1º, o presidente da comissão pode exercer a relatoria da proposição. Parágrafo 2º, cabe o recurso da decisão do presidente da comissão sobre os pedidos de audiência pública, consulta pública, diligências e convocação de autoridades. Convocação de autoridade governamental para prestar esclarecimentos sobre a matéria em tramitação, desde que o interposto na própria reunião com a decisão na primeira sessão plenária subsequente. Parágrafo 3º. Cabe ao vice-presidente da comissão substituir o presidente da comissão em seus impedimentos e ausências. Em discussão. Senhor presidente, só propor uma emenda para a gente, na verdade, retirar fora esse inciso 7, não, perdão, inciso 8, senhor presidente, que diz o seguinte: solicitar ao presidente da Câmara a convocação de suplente de vereador da comissão, quando da ausência ou impedimento de um dos membros titulares. Vale lembrar que as duas comissões são compostas por 4 vereadores titulares. Se tem 4 titulares numa comissão e 4 titulares noutra e o presidente não pode participar, já fecha os 9 vereadores. Então, na verdade, a gente tem que retirar todo esse inciso 8, porque, na verdade, não existe suplente de comissão. Todos são membros, né? Exato. Então, a gente vai ter que... Eu proponho que a gente retire esse inciso 8 integralmente e a gente renumere esses incisos, senhor presidente. Em discussão e votação a emenda. Em discussão. Em votação. O artigo 59 foi aprovado por unanimidade com emenda. Artigo 60. Artigo 60. A comissão permanente funcionará por meio de reuniões ordinárias ou extraordinárias, observada a seguinte ordem de trabalho. Inciso 1, abertura e verificação de presença. Inciso 2, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. Inciso 3, comunicação das matérias encaminhadas pela mesa diretora. Inciso 4, designação de relatorias. Inciso 5, discussões sobre realização de audiência pública, consulta pública, diligências ou convocações de autoridade governamental para prestar esclarecimento e respectiva providências. Inciso 6, apresentação de voto de relatoria. Inciso 7, discussão e deliberação do voto de relatoria. Inciso 8, concessão de vista do processo da proposição e do voto da relatoria, e se houver solicitação. Parágrafo 1º. A designação de relatorias previstas no inciso 4 do caput deste artigo deve ser feita imediatamente a comunicação das matérias a serem instruídas. Parágrafo 2º. O vereador responsável pela relatoria da proposição terá o prazo de 7 dias para apresentar seu voto, admitindo a prorrogação por igual prazo, quando se tratar do pedido de projeto de códigos.
Parágrafo 3º. O prazo que se trata o parágrafo 2º deste artigo ficará suspenso. Inciso 1. Enquanto a diligência solicitada para a instrução da proposição não for atendida. Inciso 2. Durante o prazo em que a proposição permanecer em audiência pública. Inciso 3. No dia do requerimento de audiência pública até de sua realização. Inciso 4. Do dia do requerimento para convocação de autoridade governamental até o comparecimento em reunião de comissão. Inciso 5. Durante o prazo em que o profissional da área jurídica da Câmara apresentar a orientação sobre a proposição. Parágrafo 4º. O prazo para a elaboração de orientação jurídica de que trata o inciso 5 do parágrafo 3º do artigo é de 5 dias úteis, admitida a prorrogação por igual prazo quando se tratar de matéria complexa, sujeita a rito especial ou códigos. Parágrafo 5º. Se o vereador designado para a relatoria de uma proposição não apresentar seu voto no prazo referido no parágrafo 2, no parágrafo 2º deste artigo, o presidente da comissão designará novo relator, o qual terá o mesmo prazo. Parágrafo 6º. No caso de a proposição tramitar pelo rito de urgência, o prazo para o exercício da relatoria previsto no parágrafo 2º deste artigo será de 7 dias. Parágrafo 7º. O voto do relator deverá conter, inciso 1, cabeçalho indicando: a linha A, número do processo; a linha B, tipo de matéria; a linha C, número da matéria; a linha D, nome do vereador relator; a linha E, data do protocolo da matéria; a linha F, indicação do autor; a linha G, ementa; a linha H, conclusão do posicionamento do relator, que poderá ser item 1, favorável à tramitação da matéria; item 2, favorável à tramitação da matéria com emenda; item 3, contrário à tramitação da matéria. Inciso 2, relato com o histórico processual da matéria. Inciso 3, posicionamento pessoal com os fundamentos de seu voto. Inciso 4, manifestação dos demais vereadores da comissão, que poderá ser: a linha A, assinatura com indicação expressa do acompanhamento ao voto do relator; a linha B, assinatura com indicação expressa do acompanhamento do voto do relator, mas com restrições; a linha C, a assinatura com indicação expressa de discordância do voto do relator. Parágrafo 8º. Se o voto do relator obtiver, inciso 1, acompanhamento da maioria dos membros da comissão, transforma-se em parecer. Inciso 2, a discordância da maioria dos membros, caberá ao presidente da comissão designar novo relator. Parágrafo 9º. No caso do inciso 2 do parágrafo 8º, o voto do vereador originalmente exerceu a relatoria permanecerá no processo como voto vencido. Parágrafo 10. O presidente de comissão é o último a manifestar seu voto. Inciso 10. O presidente de comissão é o último a manifestar-se sobre o voto do relator. Inciso 11. É facultado ao membro de comissão apresentar seu voto em separado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 61. Artigo 61. Para a proposição que trata de matéria de grande repercussão, a comissão responsável pela análise de seu impacto social deverá realizar audiência pública para debatê-la com a comunidade. Parágrafo 1º. O presidente de comissão definirá com o presidente da Câmara a logística, o local, a data e a ampla divulgação da audiência pública de que trata este artigo. Parágrafo 2º. Após a publicação e divulgação do edital, a proposição objeto da audiência pública com sua justificativa permanecerá à disposição para o acesso público no site da Câmara Municipal pelo prazo de 72 horas. Parágrafo 3º. Na audiência pública será observado: item 1, abertura pelo presidente de comissão com a linha A, indicação de autoridades e vereadores presentes; a linha B,
apresentação da matéria da proposição a ser discutida e, a linha C, explicação de metodologia a ser observada. Inciso 2. Após, de acordo com a ordem de inscrição, até 8 oradores se manifestarão pelo tempo de 5 minutos, sem apartes. Inciso 3. Encerra a manifestação dos oradores inscritos. O presidente de comissão passará a palavra aos vereadores pelo tempo de 5 minutos, sem apartes, na seguinte ordem. A linha A, vereadores titulares da comissão. A linha B, vereadores não titulares da comissão. A linha C, vereador designado para a relatoria da proposição. A linha D, demais vereadores presentes. Parágrafo 4º. O vereador relator da proposição objeto da audiência pública poderá, a qualquer momento, solicitar a palavra para prestar esclarecimento. Parágrafo 5º. Encerrada a audiência pública, a Câmara permanecerá disponível para recebimento de sugestões pela sociedade, a proposição pelo prazo de 48 horas. Parágrafo 6º. As sugestões populares serão examinadas quanto à respectiva viabilidade técnica pelo vereador relator em seu voto. Parágrafo 7º. A ata da audiência pública com as manifestações, encaminhamentos e sugestões apresentadas será publicada e divulgada, inclusive por meios eletrônicos, no prazo de 48 horas, contado do encerramento do prazo referido no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Para os fins deste artigo, considera-se matéria de grande repercussão. Inciso 1. Projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Inciso 2. Projetos de lei que modifiquem as leis referidas no inciso 1, quando a alteração relacionar-se com programas sociais. Inciso 3. Proposições que se relacionam com a linha A, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, a linha B, Paisagismo Urbano, a linha C, Trânsito e Transporte, a linha D, Mobilidade Urbana e Acessibilidade, a linha E, Transporte Coletivo e Individual de Passageiros, a linha F, Meio Ambiente e Preservação Ambiental, a linha G, Obras e Posturas Públicas, a linha H, Tributos e Benefícios Fiscais, a linha I, Turismo e Desenvolvimento Local. Parágrafo 9º. As comissões, quanto a temas de sua competência por maioria de seus membros, poderão realizar audiência pública sobre matérias sujeitas à sua instrução, não indicadas no parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 10. A audiência pública de que trata este artigo deve ser realizada mesmo que a proposição tramite pelo rito de urgência, ou seja, pautada para deliberação em sessão legislativa extraordinária, cabendo ao presidente da Câmara, em conjunto com o presidente de comissão, organizar a agenda para sua realização. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em razão da extensão da matéria e a apreciação do projeto de resolução número 4 de 2025, foi dividida e será retomada em sessão extraordinária no período da tarde. Algum vereador quer fazer comunicação, acaso a comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 29 de dezembro de 2025, às 13h30, para a votação do projeto de resolução da mensagem número 4 de 2025 e do projeto de lei da mensagem número 51 de 2025. Mas esse